Boa noite, tudo bem? Meu nome é Lívia, sou uma das professoras técnicas em segurança do trabalho. Hoje eu vou estar substituindo o professor Welson. Boa noite, Josiane, tudo bem? Boa noite, tudo, graças a Deus. Coisa boa. Meu nome é Lívia, tá? Sou uma das professoras aqui da equipe de segurança do trabalho. Eu vou estar substituindo o professor Welson nessa aula de hoje, é só nessa aula, tá? Sim, É porque ele está em viagem, tá fazendo uma aula inaugural, né? E aí não vai poder estar presente hoje. certo. Mas aí a gente vai trabalhar, vai ser a primeira aula de gestão de pessoas, não é? Isso, Não, primeiro perfeito, então. Então, vou esperar mais uns 5 minutinhos minutinho, até os seus colegas conseguirem entrar, tá bom? beleza, E aí a gente já começa, tá certinho? bom, Então, falou. até daqui a pouco.
Então vamos lá, né, gente? Começar. Boa noite, Rosicleide. Boa noite, Fernanda, Letícia. Vou fazer o compartilhamento de tela aqui com vocês. E aí, após o nosso videozinho de introdução, a gente já começa com a SAP 1, tá bom? Vou introduzir a OC para vocês, a unidade curricular, explicar como é que vai funcionar. E depois a gente entra, né, na atividade em si. No mercado, não vale só evitar acidentes, mas também prevenir as patologias do trabalho, como lesões ocasionadas por um esforço repetitivo, que podem acontecer num funcionário que não se alongou da maneira correta no começo do dia ou que não esteja sentado da maneira adequada. Cada profissão tem o seu risco e demanda precauções diferentes. Mas existe um profissional responsável por analisar todos os tipos de riscos e precauções dentro de uma empresa. Você pode até se incomodar com alguém pegando no seu pé, mas o técnico em segurança do trabalho está aí para isso. É ele que vai garantir com que todas as normas de segurança sejam cumpridas. Esses técnicos têm muito espaço no mercado. A legislação exige a atuação de técnicos em segurança do trabalho nas empresas, dependendo de fatores como o número de funcionários e o grau de risco das atividades. O mercado valoriza muitos profissionais de segurança no trabalho. O salário desses técnicos começa em R$ 2.600 e pode chegar a R$ 6.200. Hoje, as empresas precisam cuidar para que seus funcionários cheguem em casa sãos e salvos. O conceito de segurança no trabalho tem raízes na Grécia Antiga. Hipócrates, o pai da medicina, foi o primeiro a identificar silicose, uma doença comum entre os trabalhadores de mina de carvão. Séculos depois, os operários de minas da Roma do século I passaram a usar máscaras para se proteger da poeira. Mas esses cuidados só voltaram a evoluir 15 séculos depois, no período do Renascimento. Nessa época, trabalhadores começaram a se organizar em associações, exigindo medidas de proteção, higiene e ventilação, e também fazendo levantamentos de doenças ocupacionais, causadas pelas tarefas no trabalho. Com a Revolução Industrial no século XVIII, o volume de produção aumentou muito, multiplicando também os problemas causados pelo trabalho. Foi na Inglaterra, o berço dessa revolução, que as primeiras legislações de proteção ao trabalhador foram criadas, com medidas preventivas e limites de carga horária. No Brasil, a primeira lei sobre acidentes de trabalho foi criada em 1919, durante o governo Delfim Moreira. Dali em diante, novas leis surgiram, e com a consolidação das leis de trabalho, ou CLT, essas normas evoluíram no país. Em 1978, as normas regulamentadoras foram criadas, um grande marco na área de segurança e medicina do trabalho. Em 1986, a profissão de técnico em segurança do trabalho foi regulamentada. A função do técnico de segurança ela é fundamental, eu diria cada vez mais necessária. É um profissional que ele soma muito, ele auxilia muito na gerência da atividade. Pela cobrança que se faz ou ajuda a fazer, essa função que ele exerce de acompanhar em campo e orientar e discutir eventuais ocorrências no sistema é fundamental para auxiliar qualquer gerente na sua atividade. A gente sabe que um eventual acidente ele causa um transtorno imenso para todos, né? Você acaba investindo num profissional que vai trazer só benefício. Fazer manutenção em postes elétricos não é tarefa para qualquer um. E nem mesmo os profissionais mais experientes dispensam as orientações de um técnico em segurança no trabalho. Afinal de contas, existem riscos de queda e de choque. A Celesc é uma empresa geradora e distribuidora de energia aqui de Santa Catarina. Eu fui lá bater um papo com os responsáveis pela segurança dos funcionários.
Sandro, aqui é onde tudo começa? Aqui é onde tudo começa, no local de trabalho. Legal. Me explica um pouquinho, então, aí sobre o seu trabalho. O trabalho de um técnico em segurança aqui nessa empresa e em várias outras. O técnico de segurança, como em outras áreas, não só na área de atividade elétrica como a nossa, ele atua como prevenção, na área preventiva, prevenindo os riscos e fazendo análise desses riscos, né? Então, é exatamente o que a gente faz. A gente vai a campo, analisa quais são os riscos possíveis e atua sobre esses riscos, né? Agora, você também identifica, então, novas possibilidades de problema, no caso, é isso? Exatamente. Mediante alguns acontecimentos, inclusive, você acaba se prevenindo com esses acontecimentos e é o que já é previsto na legislação, né? E a partir do momento que você cai para a rua ali, vai a campo, você tem uma grande responsabilidade, porque toda essa equipe, ela não depende de você, mas a segurança dela está nas suas mãos, né? Com certeza. A avaliação dos riscos que elas vão ter durante a atividade dela está comigo. Let's do this. É aqui então, Sandro? Bom, esse é o local do desligamento, né? Certo. Então, a gente faz agora uma avaliação, a gente conversa com a equipe que vai fazer o desligamento, vê se tudo está ok, eles fazem o desligamento, estando tudo ok, e o pessoal dá andamento lá mais para frente. Beleza. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Prazer, tudo em ordem? Então, a gente vai desligar isso aqui, correto? Eu queria saber, vocês trouxeram equipamento para trabalho em altura, para elevação do guindaste? Sim, tá tudo. Eu só vou pedir o seguinte para vocês, não esquece cinto, trava-quedas e o equipamento para trabalhar no guindaste, tá bom? Quando você desliga, você precisa se certificar de que realmente está desenergizado. Então, ele está usando um detector de tensão. Entendi. O apito quer dizer que tá ligado, é isso? Quer dizer que está ligado, está passando energia. A parte nossa agora, a gente vai emitir um documento chamado DTD, que certifica que está desligado. A gente entrega para a empreiteira que vai executar o trabalho mais à frente. Perfeito. E eles estão certificados de que a área está desligada. Eu já tenho o prévio conhecimento do local onde vai ser feito a atividade, porém eu não tenho conhecimento do terreno, então a gente vai ver o que vai conversar com a equipe e saber o que vai ser feito para a gente saber qual é o risco. Legal. Bom dia, pessoal. Bom. Tudo bem? Então, o que vai ser feito nessa área agora? Vai ser feito um deslocamento de rede aqui. Passa muito carro aqui. Passa. Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai sinalizar a área, vai colocar cones para demarcar e a gente certificar de que, caso passe algum veículo aqui, a gente não tenha contato, então haja essa separação entre a nossa atividade e os veículos que passam aqui. Esse local vai ser um deslocamento de rede. Então hoje a rede está passando em um terreno particular. Perfeito, que é esse aqui. Exatamente. Agora eles vão deslocar essa rede para um terreno público, para uma área pública, aliás. Por conta de manutenção. Hoje você não pode adentrar num local privado sem autorização, então isso gera um trabalho e um transtorno, né? Então, para que fique mais simples, as próximas manutenções vai ser deslocado para uma área pública. E essa questão da segurança, como era antes, como é hoje em dia e aonde a gente vai chegar? A gente pode analisar no prisma de década. Então, há uma década atrás, você não tinha para trabalho em altura, o cinto, tipo paraquedista, era apenas um cinto abdominal. Então o risco era muito maior. Perfeito. Era muito mais simples, né? E rústico. Exatamente. Né? Então hoje a gente usa essa roupa anti-chamas para te prevenir contra o calor, no caso de um arco voltaico. Antigamente não existia. Então hoje há uma prevenção muito maior. Os equipamentos estão muito mais evoluídos e a tendência é ficar cada vez mais. Então a tendência é que o serviço fique cada vez melhor, mais rápido e que haja cada vez menos acidentes, é isso? Com certeza. Então o técnico de segurança vem justamente para deixar mais seguro e não ter problema nenhum com o andamento do trabalho. Não vai atrapalhar de nenhuma forma, é só agregar segurança ao trabalho. Os técnicos em segurança no trabalho são profissionais que realmente fazem a diferença.
Se você também gosta de segurança, saúde, legislação e está procurando uma área promissora, essa pode ser a sua chance. Então, vamos lá, né, gente? Hoje a gente vai começar. Hoje a gente vai começar a UC de gestão de pessoas. É uma UC que muitos alunos acham que é mais tranquila, mas quando vocês estiverem realmente trabalhando, estiverem no mercado de trabalho, vocês vão ver o tanto que é necessário, né? Porque quem já trabalhou com o público sabe tanto que é difícil trabalhar com pessoas. É bem complicado. Você não pode falar qualquer coisa, sabe? É Você Lívia seu precisa. nome? É Lívia? Lívia. Lívia, eu fui líder de produção 14 anos. Nossa, então você entende bem a dor de cabeça que é mexer com Sobrevivi, filha. gente. Gente, para quem entrou agora, meu nome é Lívia, tá? Sou uma das professoras técnicas da equipe de segurança do trabalho. Hoje eu estou substituindo o professor Welson porque ele está em viagem, está fazendo, né? Nesse momento, uma aula inaugural em Minas Sul, né? No meu lugar. A gente trocou. E aí é só nessa aula mesmo, a partir da próxima aula, ele já vai estar ministrando a aula para vocês novamente. Amanhã ele já vai estar atendendo novamente, então vocês podem ficar tranquilos que vocês não vão perder o professor maravilhoso que vocês têm, tá? Então vamos lá. Como eu estava dizendo, essa unidade curricular, eu não tenho o acesso à sala de vocês, à plataforma de vocês, por quê? Porque só quem tem acesso direto é o tutor de vocês e o monitor, né? Eu só recebi o link e falei, tá, tô indo. Então, assim, eu sei quais são as atividades que vão estar lá dentro, né? Vocês vão ser encaixados em duas situações de aprendizagem, uma dando contexto para a outra, tá? O primeiro é onde está tendo uma intriga dentro da empresa, e você, como técnico, você vai ver, vai ponderar, né, os acontecimentos e vai ali colocar, né, se posicionar, né, em relação àquela situação. E a SAP 2 é um complemento da SAP 1, onde as medidas tomadas na primeira tentativa não deram certo, e aí vocês acharam realmente o pivô do problema, e aí vão ter que discorrer mais detalhadamente em cima do problema em si, tá? Então, deixa eu abrir aqui a atividade para vocês. Deixa eu só pegar ela aqui. Só um momentinho. Lívia, Pode perguntar. esse vídeo ele é bem antigo, né? Sim, Assim, ele é pela padronizado, né? eu São... estou Pode porque falar. no vídeo ele fala que o salário técnico do técnico em segurança do trabalho é de 2.000 e pouco a 6.000 e pouco. Isso já tem muitos anos, né? Não, a faixa já tem muitos anos, só que... Tá. Só que a faixa etária não mudou muito, não. Tem empregos assim, porque... Igual, vai sair agora o edital de algumas vagas, né, que se eu não me engano, é a prefeitura que vai disponibilizar. Se não é a prefeitura, o estado que vai disponibilizar e vai ter vagas para segurança do trabalho. E se eu não me engano, a faixa salarial vai estar entre 6 e 7 mil reais, tá? Para um técnico em segurança. Agora, eu tenho algumas empresas que a faixa salarial é um pouco mais baixa. Aqui em Goiânia, que é onde fica a unidade digital, que é onde nós, professores do virtual, trabalhamos, a faixa salarial não é das melhores. Ele gira ali em torno de 2.500, 3.500. Depende de onde você vai estar atuando, né? Eu não sei se vocês chegaram a participar do aulão que a gente disponibilizou para vocês, se eu não me engano, no final do mês passado. Final não, no meio do mês passado. O professor Welson até falou, né, que o técnico, ele tem perfis, né? Existem alguns perfis
de técnico em segurança. Tem aquele que é mais comunicativo, que vai trabalhar ali diretamente com os trabalhadores, né, fazendo fiscalização de campo, mapeamento de risco. Já tem aqueles técnicos em segurança que se identificam mais com a parte burocrática, com a parte documental, né? Aqueles que gostam de trabalhar com recursos humanos, né? Que é o que a gente vai ver aqui nessa unidade curricular de gestão de pessoas, tá? Existem aqueles que trabalham melhor com treinamento, né? No caso, oferecendo capacitação, reciclagem, treinamento em si sobre as normas, né, regulamentadoras. Então, cada perfil de profissional, ele recebe uma faixa etária específica, né? Vai depender de qual área que você vai se identificar mais e vai atuar, né? Então, essa diferençazinha. Mas ela pode variar nesse valor aí mesmo, entre, entre 2 e 3. Eu sei que é uma faixa muito discrepante, mas acontece. Vou fazer o compartilhamento de tela aqui com vocês agora. Gente, foi. Eu tô com computador novo, gente, desculpa a dicção, porque eu já falei tanto hoje, já foram tantas aulas que a voz da gente vai embora. E aí, eu peço que vocês tenham um pouquinho mais de paciência, porque a gente mudou as máquinas agora e aí a gente está se adaptando. Estamos agora no andar tecnológico, gente, muito chique. Depois vocês pedem para o professor de vocês darem uma mostrada, que é bem interessante. Mas vamos lá. O João, né, ele é um funcionário dessa rede de supermercados, tá? E ele exercia a função de chefia do setor de recebimento de mercadoria. Ele também era um dos funcionários mais antigos do setor, né? Ele era um funcionário considerável, né? Considerado exemplar, comprometido e proativo, apresentando um perfil de liderança, tá? Aí, por conta de ser um funcionário de longa data, de ser um funcionário proativo, né? Comprometido, exemplar, ele foi promovido ao cargo de supervisão diária de logística, né? Recebimento e movimentação e logística, certo? Então, ele era chefe do setor de recebimentos e ele subiu de cargo, né, devido à sua boa performance no local de trabalho, para a área de logística, né? São áreas não complementares. Não são muito complementares, né? No início da função, ele mantinha um bom relacionamento com os seus colaboradores subordinados, né? Ele tinha uma equipe onde ele era responsável e no início ele tinha um bom convívio com esses funcionários, né? Mas nos últimos meses ele começou a se irritar cada vez mais com os erros que seus colaboradores eles cometiam. Com isso, o setor ele passou a trabalhar com mais conflitos e maior tensão, né? Gerando por parte do subordinado João uma reclamação ao Pedro, né, gerente de área. Então, no início da interação, né, eles conseguiam trabalhar bem, conseguiam manter um ambiente de trabalho saudável, só que com o passar do tempo, o João ele não conseguiu alinhar, né, os seus pensamentos, não conseguiu estruturar o seu perfil de liderança. E isso começou a causar intrigas, né, brigas entre ele e a sua equipe, né, a sua equipe de subordinados, né? E aí isso foi gerando um ambiente de trabalho bem tenso, sabe? Os conflitos fez com que o ambiente de trabalho ficasse pesado, as pessoas não se sentissem bem trabalhando naquele local. E nós sabemos que o técnico de segurança do trabalho ele não é responsável apenas pela saúde e
proteção física do trabalhador, mas também é responsável pelas condições mentais daqueles colaboradores. Ele precisa estar atento às condições psicológicas que a equipe onde ele está responsável, está gerenciando, esteja bem, né, dentro das conformidades, né? O que eu quero dizer com isso? Quando o funcionário ele tem ansiedade, depressão, ou, por exemplo, quando a situação está muito ruim e ele tem crises de pânico decorrente do mau ambiente de trabalho, ele pode ser afastado por conta de doenças ocupacionais, né? Não, ausência de saúde ocupacional, né, que a gente diz, né? Porque esse problema psicológico, ele adveio, né, de um ambiente de trabalho tóxico, né? E isso também é por responsabilidade da empresa de resolver, tá? Então, beleza, eles acharam ruim, né? Estava insustentável, e eles entraram em contato com Pedro, né, que era o chefe do João, né? Estava o nível hierárquico acima do João. E eles relataram para o Pedro que o João era autoritário e não estava trabalhando em equipe, né? O Pedro já o havia advertido uma vez devido aos transtornos gerados dentro da equipe. E aí que entra, né? Você, como componente dessa equipe de trabalho, como faria para auxiliar o Pedro, né, a resolver essa situação? O que a atividade ela pede? Ela pede para que você faça 3 sugestões e para cada sugestão você crie uma justificativa argumentando como que o Pedro poderia ajudar o João, entendeu? Então, na folha resposta, vocês já se colocando nessa posição de técnico em segurança do trabalho, vocês vão criar 3 sugestões, né, de como resolver essa demanda, tanto por parte de João, tanto por parte da equipe, né, de como resolver esse conflito e dando uma justificativa do porquê que essa sugestão ela seria plausível para a resolução desse problema, tá? Então, deixa eu parar o compartilhamento aqui, conversando agora, porque essa é uma unidade curricular, gente, que vocês vão conversar muito com o professor de vocês, tá? Porque ele precisa saber o posicionamento de vocês, a visão de vocês quanto ao que um técnico em segurança ele precisa fazer, né, dentro do seu campo de atuação. Então, vamos lá. Dentro desse problema que a gente está tendo, o que vocês, como técnico, fariam para poder resolver? Eu sou do tipo de professora que, quando é ignorada, eu chamo, viu? Eu chamo por nome, então bora lá. Quero respostas. Como técnica, eu ainda não sei, mas como encarregada, eu já saberia. O que você Porque faria? hoje em dia é muito complicado. Eu saí da liderança já tem 4 anos. Hoje eu sou assistente administrativo. Então, na empresa que eu trabalho é só eu e meu patrão e mais 60 funcionários. Mas os funcionários eles não tratam hoje diretamente comigo. Mas como líder, a gente tinha que ser mãe, irmã, amiga, psicóloga, psiquiatra, avó, tia. Então acaba que a gente tinha que, exatamente o que você acabou de falar, entender o que é que o funcionário está precisando naquele momento, né? Porque dentro do ambiente de trabalho tem de tudo. Tem gente depressiva, tem gente ansioso, tem funcionário que está sendo maltratado, tem assédio, tem, nossa, N fatores, né? Que, como líder, talvez hoje eu tentaria novamente, né? Porque ele foi advertido uma vez. Como técnica de segurança, eu ia primeiro tentar descobrir qual que era o real motivo da mudança dele. Por quê? Ele era um funcionário exemplar, tanto que ele subiu de cargo porque ele era uma pessoa boa. E eu vi também no texto que, com o passar do tempo, ele estava tendo um problema psicológico, né? Porque ele estava em separação com a esposa e tal. Então, talvez eu indicaria para ele um psicólogo, uma sessão de terapia, né? E conversar com ele para ver se, de fato,
O que ele queria de verdade era isso mesmo para a vida dele, né? Porque, querendo ou não querendo, quando você aceita uma situação, tipo, ele aceitou ser o supervisor, então ele assumiu os riscos, né? E chegou uma hora que ele não estava conseguindo mais, pelo que eu entendi. Ele estava descontando os colaboradores. Eu acredito assim. Então, primeiro, obrigada pela sua resposta, ela foi muito coerente, viu? E o que que acontece? Tem muita gente que por ver o bom empenho daquele colaborador, acha que ele pode ser encaixado em outra função. O técnico, ele precisa ter um olhar um pouco mais crítico em relação à personalidade dos funcionários. Porque, assim, o que que o texto ele entrega pra gente? Ele entrega que ele era um funcionário antigo da empresa, que trabalhou muito tempo dentro de uma área específica e que não recebeu treinamento, ele simplesmente foi realocado de área, né? Às vezes, o colaborador ele pode ter muito conhecimento, ele pode ser proativo, mas ele não se encaixa muito bem em certas áreas. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que ela é tímida, é uma pessoa mais introvertida. Você acha que essa pessoa ela vai se dar bem trabalhando com telemarketing? Não, jamais. Não vai, porque ela precisa conversar, que é um negócio que ela não tem muita desenvoltura, não é uma aptidão dela. Uhum. Essa pessoa ela pode ser inteligentíssima. Ela pode trabalhar na área administrativa e ser impecável. Pode ser o melhor funcionário possível. Se você tirar ela daquele local ali que ele está trabalhando com excelência e colocar em um local que ele não tem tanta aptidão, o rendimento dessa pessoa vai cair. Se ela está acostumada a entregar um certo nível, um certo padrão, né, de resultado, e esse padrão ele recai, o estresse ele vem automaticamente, gente. Por quê? Porque a pessoa ela começa a se frustrar, ela começa a se cobrar, né, do porquê dela não estar conseguindo receber, entregar os mesmos resultados, né? Então, eu acho que antes de começar realmente, de fazer, antes de criar o problema, o técnico ele precisa desenvolver esse tato, né? De conseguir ver, de conseguir analisar as personalidades. Você não vai colocar uma pessoa que é muito comunicativa, que é expansiva, sabe? Que tem uma desenvoltura para trabalhar com pessoas, para trabalhar na área administrativa, mesmo que ela tenha um conhecimento administrativo, porque ela não vai render, porque a aptidão dela serve para a área de comunicação. A mesma coisa que para aquela pessoa que é um pouco mais retraída, ela não vai conseguir trabalhar bem na área de comunicação, porque a aptidão dela é para a área administrativa. Então, vocês precisam ter esse tato na hora de escolher, porque no caso ele foi escolhido pela sua proatividade, por ser um funcionário, né, que entregava bons resultados e por conta disso a equipe de gestão achou que ele teria um perfil de liderança, mas um perfil de liderança ele não somente necessita dessas características. É lógico que é muito importante ter, mas ele não necessita apenas disso. A pessoa ela precisa ter uma boa desenvoltura, ela precisa saber trabalhar sob pressão, ela precisa saber se comunicar com a sua equipe, ela precisa conseguir racionalizar em momentos de tensão, né, de imprevistos, porque senão não tem como, porque ela não vai estar trabalhando apenas por si, ela vai estar trabalhando por uma equipe, né? Pode falar. Assim, ó, concordo plenamente. Mas eu acredito que hoje, o que as empresas fazem hoje? Por exemplo, no meu caso, eu entrei na empresa que eu trabalhei 14 anos como auxiliar. Auxiliar. Depois eu trabalhei e virei operadora de máquina. Depois eu trabalhei, virei auxiliar do controle de qualidade. Depois eu trabalhei e virei controle de qualidade. E, tipo assim, já conhecendo o setor que eu trabalhava num todo.
E aí chegou um período que teve, tipo, na época que eu entrei, entrou 10 pessoas. E acabou ficando 5. E dessas 5, nesse mesmo período, eu virei líder de turno, de produção. Mas do setor que eu trabalhava. Então, ou seja, eu já tinha trabalhado no setor, eu já conhecia como que funcionava o setor. O que eu acho assim muito importante que a empresa que eu trabalhava ela não pecava era o quê? A preparação da liderança. Você entendeu? Então, Era tipo o assim, eu próximo fiz passo. inúmeros cursos de liderança, eu fiz inúmeras apresentações, eu não tinha muito assim, eu tinha um pouco de vergonha de falar, sabe, de ir na frente, eu tinha bastante, fiz muita coisa mesmo. Acho que a preparação é muito importante. Não, mas realmente era o próximo tópico que eu iria colocar, né? Ah, desculpa, foi Não, ótimo. mas é assim mesmo. Eu gosto dessa interação, né? Porque tem muitos alunos que esperam o professor falar, mas eu preciso saber, né? Não só eu, mas o professor também precisa saber da opinião de vocês, porque quando vocês estiverem lá na frente das empresas de vocês, é a voz de vocês que vai brilhar, né? Então, assim, nesse caso, ele já estava no cargo, o problema já estava ali, né? A merda já estava feita, desculpa o palavreado, mas enfim. Então, é como a colega falou, primeira coisa que precisa ser feita, porque como a gente não sabe se realmente é apenas uma implicância por parte dele, ou se é realmente os funcionários que não estão conseguindo entregar realmente, o treinamento ele é importante para ambas as partes, tanto para a parte da equipe, né, porque talvez não esteja sabendo como trabalhar, como entregar as metas, né, e aí a orientação ela é importante, tanto quanto a parte também de treinamentos para liderança, né, porque, como foi dito, ele trabalhou muito tempo dentro de uma área, numa função, sabendo o que ele precisava entregar, como entregar, quando entregar, para quem entregar. Então, ele estava habituado a um processo específico. E ele foi remanejado sem esse treinamento, sabe? Sem alguém chegar e falar, você tem que fazer assim, assim, assado, entregar dessa forma. Então, o treinamento ele seria importante justamente para isso, para fazer com que esse funcionário ele conseguisse saber como lidar, como agir dentro daquele novo ambiente de trabalho e como também saber gerenciar as pessoas que ele está tomando conta, né? Agora falando de uma forma um pouco mais específica, né, com o João, que no caso já foi notificado uma vez. A gente poderia, primeiramente, porque ele falou, foi dito que ele já tinha sido notificado uma vez. Talvez, né, às vezes chega, é a forma que você vai falar, não é o que, é como. Né? Tem muita gente que acha que porque está num cargo acima, né, que está num nível hierárquico um pouco acima, pode falar o jeito que quiser, o que quiser, da forma que bem entender, e não é assim que funciona. Porque além de você estar conversando com seus funcionários, você está conversando com seres humanos, né? A gente pode cometer falhas, a gente tem sentimentos. Então, talvez o primeiro feedback que ele recebeu não tenha sido um feedback construtivo, né? Aonde ele pudesse saber exatamente quais são os pontos que ele precisa melhorar, como ele precisa melhorar. Então, a primeira coisa que a gente poderia estar implementando aí seria a cultura de feedback construtivo, pegar ele pela mãozinha e falar assim, olha, você está pecando nessa parte aqui, dessa forma aqui, dá para resolver dessa forma aqui, porque aí você não está apenas criticando a pessoa, você está ensinando a pessoa, né? Dando a oportunidade dessa pessoa melhorar. Outra coisa que a gente poderia fazer, né, como já foi dito, a questão dos treinamentos, tanto para a equipe quanto para a gestão, né, para a liderança, conseguir, né, estabelecer uma comunicação mais viável entre o João e a sua equipe. Botar todo mundo sentadinho aqui e falar, gente, ó, vamos resolver. Tal parte está querendo tal coisa, está falando que está acontecendo tal coisa. Essa parte está dizendo que está acontecendo tal coisa, que é tal coisa. Vamos sentar e entrar num consenso. Porque, às vezes,
A pessoa, por estar num nível hierárquico um pouco mais baixo, ela tem um certo receio de falar, de argumentar, né? Então, a pessoa que está tendo, né, algumas atitudes não tão positivas, por falta dessa informação, ela acha que o seu posicionamento ele está tranquilo, ele está ok, entendeu? Talvez esses funcionários não tiveram essa condição de chegar nele e falar, olha, não tá legal. Então, essa cultura de você chegar e facilitar essa mediação de conflito entre a equipe e a gestão, né, a liderança, talvez melhore muito mais do que se você conversar individualmente. Por quê? Porque ambas as partes estarão ali entrando em um consentimento, né? A gente poderia também implantar um programa de reconhecimento dos colaboradores, né? Reconhecimento e valorização dos trabalhadores. Talvez o João ele esteja se sentindo pressionado, esteja tensionado, né? Por conta das novas demandas, das exigências que o novo cargo ele exige, né? Isso deixa a pessoa mais estressada, deixa a pessoa mais reativa. Então, esse programa de valorização seria para poder deixar um pouco de lado esse quesito de apontar o dedo e entregar, não, mas olha, essa parte aqui está falhando, mas você está entregando tal coisa, essa parte aqui está legal, porque se você, eu falo com propriedade, se você está aqui fazendo o seu serviço, e aí o pessoal que está te orientando, tá ali fazendo a sua supervisão, tá o tempo inteiro batendo em cima da mesma tecla, apenas minimizando o seu serviço, você vai perder essa vontade de trabalhar, você vai ficar estressado, e aí a possibilidade de conflitos acontecerem, eles ficam maiores, né? A gente pode também fornecer, né, recursos de apoio para ajudar o João, né? No caso, uma assistência psicológica, né? Para que ele consiga, né, se expressar de uma forma um pouco mais clara, né? Para resolver também de uma forma um pouco mais individual, né? Porque tem gente que se sente exposto, né, desses momentos assim. Então, aí é isso, gente. Vocês vão trabalhar, tá? No caso, nós precisamos que vocês elaborem 3 sugestões e para cada sugestão vocês precisam colocar uma justificativa do porquê dessa sugestão ser implementada, o que ela traria de benefício. É basicamente isso. Ficou alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Comigo tá tranquilo. A Adina, né? A Adina já tá terminando, tá? Pode ficar tranquila. Então, é isso, tá? O professor Welson, ele já volta amanhã. Vocês podem ficar à vontade para Parece poder que tem mandar uma parte mensagem. da SAP que tem que fazer um vídeo, né? É a SAP 2. Hoje a gente vai falar só sobre a SAP 1 mesmo. É só sabendo. isso, é bem tranquila, sabe? Vocês vão responder na folha de respostas, vou entregar para ele, tá? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato com o professor, ele vai estar retornando amanhã e vai conseguir orientar vocês mais de pertinho, tá? Vou estar encerrando a gravação agora.